Boa noite, graça e paz a todos. Amém? Eu não sei qual foi a tua expectativa, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tem algo para você essa noite, amém? Deus sempre tem algo a falar, a nos comunicar. Basta que nós possamos estar com o coração aberto para receber, amém? Sempre existem direções, sempre existe algo novo em Deus. Não aceite viver sempre as mesmas coisas. Amém? Porque em Deus nós temos novidades. Novidade de vida. Deus tem muito para nos proporcionar. Amém? Então não perca a oportunidade. Abra seu coração. Queira mais de Deus. Esteja sempre em busca. Amém? Mais e mais para a sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esta noite, te agradecendo pela Tua palavra que é viva e eficaz, que ela não volta vazia. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás presente neste lugar. Te agradecemos pela Tua unção, te agradecemos pelo Teu poder, te agradecemos, Senhor, porque sabemos e cremos, Senhor, que o Senhor está agindo ao nosso favor. Cremos e sabemos e declaramos, Senhor, que existem sim novidades chegando. Cremos e declaramos, Senhor, que a nossa vida ela será transformada dia por dia, com uma intensidade maior. Cremos, Senhor, em nome de Jesus, que existe algo novo, Senhor, para a nossa vida. Desde já nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos por tudo que vai ser ministrado essa noite e por tudo que vai ocorrer até o final. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Isso tem algo no meu coração muito forte falando sobre novo. Apesar de não me ministrar sobre isso. Mas eu não vou perder a oportunidade de falar sobre. Desde o princípio eu estou falando sobre novidade. Em Deus nós temos estreia, amém? Então não espere que o novo seja algo que você olha assim, que você já viveu antes. Não, querido, o que está vindo ao meu coração é algo realmente que você nunca viveu na sua vida. Algo novo, que você diz assim, eu vou na loja e compro, isso é novo, é meu. Isso é seu, amém? O que vai ser ministrado essa noite, o tema é bem simples. Escolhas versus consequências, amém? E nós vamos aprender com algumas passagens na Bíblia sobre escolhas. A nossa vida, diariamente, ela é feita de escolhas, amém? Nós que decidimos. Nós não podemos esperar ficar no meio do caminho e esperar que pessoas tomem decisões que nós devemos tomar, amém? Quando você decidiu, você aceitou a Cristo, foi uma decisão pessoal. Amém? Então, você se levantou, você veio à frente, você confessou a Cristo. Isso foi uma decisão sua. Amém? Você o escolheu. E na nossa vida, diariamente, nós temos que fazer escolhas. Porque se a gente parar no tempo e ficar protocolando esse tipo de coisa, a gente vai ter atraso. E o que Deus tem para a nossa vida não é atraso. Ao contrário, é avanço, é crescimento. Então, que você possa fazer as melhores escolhas, mas não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas sendo guiado realmente pelo Senhor, para que você não venha sofrer consequências. Porque, querido, uma coisa é certa, toda escolha ela é seguida de uma consequência. Amém? Positiva ou negativa. E muitas vezes, quando nós vivemos certas situações que nós olhamos assim, poxa, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Se você parar e pensar um pouco, você colocar em pauta a sua vida, você vai ver que talvez o que você esteja passando tenha sido uma escolha negativa que você fez. Amém? Que não foi algo que Deus lhe guiou, que você não escutou, que você tomou a sua decisão e foi lá e fez. Porque você queria fazer daquela forma, mesmo Deus te dando direções,
Você pode dizer também, mas Diane, nessa época eu não tinha o Senhor. Amém. Mas independente, querido, existe uma colheita, amém? Tudo que você planta, você colhe. E até para você plantar algo, você tem que conhecer o solo. Você não pode fazer uma plantação de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque você provavelmente vai ter problema com o que você vai colher. Talvez não frutifique da forma certa, talvez até aquilo que você plantou não venha a nascer. Por quê? Uma escolha errada, um solo errado. Eu acredito que quem trabalha com isso, com plantação, sabe bem o que eu estou falando. Porque um terreno bom para plantar batata pode ser que não seja um terreno bom para plantar milho. Amém? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque consequências virão. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos aprender com alguém que tomou decisões que não foram decisões corretas, vamos colocar assim. Gênesis capítulo 13. E ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha, que isso não parou apenas na vida dele, mas alcançou toda uma geração que veio após, amém? Infelizmente não foi uma decisão boa, foi uma decisão errada. Gênesis capítulo 13, versículo 7. Nós vamos falar de Ló. E diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Amém? Vamos parar por aqui, nesse momento. Aqui nós vemos Abrão falando com Ló. Houve uma situação, porém eu quero que você pare e pense um pouco sobre Ló. Aqui vem falando porque somos irmãos. Na verdade, Ló não era irmão de Abrão. Eles eram sobrinhos. Ló era sobrinho de Abrão. Mas eles foram criados de uma forma que ele considerava Ló como um irmão. Ló viveu com Abrão durante todo esse período. Ló viu o que Abrão fez, saiu da terra dele com uma ordem de Deus. Ló, ele não era alguém que não via, não sabia que Deus existia, ele sabia. E ele convivia com um homem que ouvia a Deus. Amém? Porém, quando houve essa situação aqui, Abrão chega e fala, escolhe. Ele não queria que continuasse aquela contenda. Ele disse, então escolhe. Ele abriu mão que ele poderia puxar e dizer, foi Deus que me mandou sair da minha terra, eu vou tomar a minha decisão e eu vou ficar com tal lugar para mim. Não, em momento algum Abraão fez isso. Ele disse, Ló, escolhe. E aqui a gente vê que Abraão diz para ele, não está toda a terra diante de ti? Queridos, uma coisa que eu achei bem interessante, toda a terra diante de ti. Existem coisas diante de nós. Amém? Que nós podemos olhar e dizer, é isso ou é isso. Não existe meio termo. Nós temos uma posição muito importante nessa história de decisão. Ninguém, nem Deus vai decidir por você, querido. Deus dá direções.
Mas é você que tem que entender o que Deus está passando para você. É você que tem que entender o que Deus tem para a sua vida. Então, você pode olhar para a situação e dizer, o que é que eu faço? Tem gente que, quando se vê numa situação de escolha, ela vai pelo que lhe convém. O que foi que aconteceu aqui com Ló? No versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Na tradução da linguagem de hoje diz assim, Ló olha em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor destruir as cidades de Sodoma e de Gomorra. Você percebe que Ló foi não por uma direção. Ele poderia parar e conversar com Abrão. Ele poderia pedir uma opinião. Ele poderia, sim, buscar uma direção de alguma forma. Mas Ló não fez isso. Ele simplesmente viu algo muito agradável. Porque ele olhou para aquela terra e disse assim, nossa, aqui tem água em abundância. Para aquele pessoal, naquela época, água próximo era algo muito cômodo para quem vivia no deserto. E ele olha assim e disse, não, eu vou ficar nesse lugar, porque é muito agradável. Né? E ele vem dizendo várias coisas. Que era toda bem regada. Você percebe que tem uma palavrinha aí, era. Que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Tem versões que dizem como o jardim do Éden. Pense num lugar bonito, perfeito, repleto do melhor, regado do melhor. Era isso que tinha diante de Ló. Era como a terra do Egito. Eu acredito que era algo grande, né? Que chamou muita atenção de Ló. E Ló olhou e disse assim, vou ficar com isso. Ele se viu naquele lugar sendo abençoado, entre aspas. Mal Ló sabia que aquilo ia ser a perdição dele. Amém? E aqui vem dizendo quando se entra em Zoar. Grave essa palavra, Zoar. Tudo na visão de Ló era perfeito. Tudo muito vasto, muita água, muito farto, tudo era muito bom. E ele ficou com a escolha dele. Eu vou ficar com isso aqui. No versículo 11, você vê que ele escolheu para si toda a campina do Jordão. Entenda que Ló era um homem extremamente rico. Amém? Assim como Abrão era rico, Ló também era. Ele tinha muita coisa. E ele decidiu ficar ali. Porém, querida, essa palavra está bem clara, era. Nem tudo que parece bom aos nossos olhos vai permanecer dessa forma até o fim. Amém? Porque aqui está falando claramente, tudo era muito bonito, até que o Senhor destruiu tudo. Você vê que antes da destruição houve algo muito bonito. Aparentemente, aquilo era maravilhoso. Eles iam viver algo fantástico ali. Vamos ter muita fartura de tudo. Porém, não era bem assim. É por isso que eu estou falando, quando nós vamos tomar decisões, fazer escolhas, a gente tem que saber o que é que Deus tem a respeito daquela situação. Porque nem tudo que parece é, querido. Às vezes a gente olha e vê muita coisa bonita, muita coisa... Queridos, uma coisa é certíssima. O diabo nunca vai colocar diante de você coisas feias. Ele vai colocar algo muito agradável, muito atrativo, para te chamar a atenção. Se for algo insignificante, você não vai nem olhar. Mas se for algo, às vezes a gente para e pensa, a gente está muito bem. Vou dar um exemplo do emprego. A gente está muito bem, está trabalhando... Sabe que aquela porta foi Deus que abriu, de repente aparece uma proposta infinitamente maior e melhor. E vem aquele convite, vem aquela sugestão muito boa. Nossa, o que eu vou ganhar nesse emprego nem se compara com o que eu estou ganhando agora.
Porém, essa porta, quem abriu foi Deus. Amém? E a outra porta não foi Deus. Porém, se a pessoa não tiver o discernimento e não buscar uma direção de Deus, parar, querido, antes de você tomar qualquer decisão, fazer qualquer escolha, pare. Não faça as coisas porque você quer fazer. Você está com pressa. Pare e pense. Pare e busque. Pegue direções do Senhor. Porque, às vezes, o nosso querer, e que isso foi bem claro, querido, quando você decide algo, você tem o poder de decisão. Amém? Deus não vai interferir no que você decidiu. Porque você teve opções antes de buscar a direção de Deus, e Deus te dar a opção certa, mas porque você quis aquilo. Quando você quer muito algo, e você não busca a direção de Deus, Deus não vai interferir nisso, querido. A consequência virá. Então, preste bastante atenção, porque você vai ver consequências vindo mais um tempo aqui na vida de Ló. Amém? Tudo que começou muito bonito, terminou de uma forma muito trágica. Diga-se de passagem. Então, a gente vê aqui um homem que decidiu algo. Amém? Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? E depois a gente vê coisas acontecendo com Abraão. Mas eu quero que você pare e veja isso daqui. Eram maus os homens de Sodoma. Se Ló tivesse buscado conhecer aquele lugar, conhecer aquela situação que ele estava escolhendo antes, ele não teria passado pelo que ele passou. Porque ele iria ver logo entrando que eles eram maus, que aquele povo era ruim, que aquele lugar não era bom, era apenas uma aparência. Amém? Está vendo como o diabo usa muita aparência? Essa palavra que eu disse para você gravar, Zoar, ficou bem destacada. Quando se entra em Zoar, Zoar significa insignificante. A aparência do que Ló viu era insignificante perto do que Deus poderia ter feito na vida daquele homem. Ele poderia ter passado por coisas, ter se livrado de coisas, mas ele decidiu viver aquilo. Amém? Queridos, eu quero que você passe algumas folhas. E você vai ver algo que acontece com Ló. Amém? Gênesis 19. Nós vamos ler do 29 até o 38. Aqui, algum tempo passou, e a gente vai ver sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Amém? Eu vou ler do versículo 29 em diante. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Aqui Deus já havia trocado o nome de Abrão para Abraão. E tirou a Ló do meio da destruição. Gênesis 19, amém? Derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai.
Demos-lhe de beber vinho também esta noite, então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou seu nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém? Esse daqui foi o primeiro incesto. Amém? Que a gente vê assim bem claramente a palavra falando sobre isso. Mas eu quero que você pare e pense sobre essas filhas, sobre Ló, sobre essas vidas aqui. Quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, a palavra diz que o lugar era mau, tinham homens maus. E eles conviveram algum tempo naquele lugar. O que eu vejo com a atitude dessa filha é ao ponto que chegou a maldade na vida dessa família. A que ponto eles se contaminaram com tudo aquilo? Por quê? A palavra diz um pouco antes que a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não foi pelo fato dela olhar. Eu acredito que essa palavra que tem falando sobre ela olhar para trás significava que ela estava desejando tudo aquilo que ficou para trás. Que ela não estava, ela poderia ter saído daquela situação, ela poderia ter sido salva daquela destruição, mas o desejo dela estava voltado para aquele lugar. E quando nós não tomamos cuidado com escolhas, pode ser que no meio do caminho você se veja numa situação dessa. Porque o que ela cobiçou foi o que ficou para trás. E, querido, a palavra diz que tudo é passado, ficou para lá. Não tente buscar coisas do seu passado e trazer para a sua vida hoje em dia. Você não pertence mais a isso. Amém? Ficou para trás. Quando nós nascemos de novo, quando nós confessamos a Cristo, quando nós vivemos o que a palavra diz, a gente não pode ficar olhando para trás. Passado passou. Desde o começo estou falando sobre novidade. Viva o novo de Deus. Deixe seu passado para trás. Se tem vindo acusação sobre você, sobre o seu passado, querido, isso está morto e enterrado. O próprio Deus já lançou no mar do esquecimento. Então não fique buscando esse tipo de coisa para a sua vida hoje em dia. Porque Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em coisa nova. Então tenha esse discernimento que você não vai viver de passado. Ninguém vive de passado. Amém? Você tem um presente aqui para você. Tem um futuro brilhante diante de você. Mas o seu futuro pertence a Deus. Mas o que importa para você é agora, é o hoje. Então viva o hoje, toma as decisões hoje, corretas. As escolhas certas. Busque direções de Deus. Não abra mão de buscar direções de Deus a respeito da tua vida. Porque muita gente tem sofrido consequências, porque simplesmente toma decisões porque deseja, quer aquilo. Amém? O que é que a gente vê aqui? Essas 2 jovens, a mais velha planeja tudo, deita com o pai, amém? E tem consequências, querido. Moabe significa filho do seu pai. Agora pense o que é esse povo durante que isso daqui cresceu. Pare e pense que escolhas crescem. Amém? Não ficou só em Ló. De Ló já passou para a descendência que veio após, as filhas. Das filhas já passaram para os filhos das filhas. E isso continuou. Porque existia um povo de Moabe. A palavra fala muito sobre Moabe. Que eles adoravam deuses falsos. Que eles eram pagãos. Porque foi uma geração que veio, pense o que é olhar e dizer assim, esse povo foi fruto do incesto. Pense o que esse povo carregava com eles. Essa geração todinha, esse povo vindo, ano após ano, geração após geração, sempre carregando isso na vida deles.
tudo que nós decidimos e escolhemos nunca para só na nossa vida. Tudo que você decide vai respingar de alguma forma no que está ao redor. Então, quando você tomar decisões, não olhe só para você. Não seja uma pessoa egoísta e dizer, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer assim e pronto, acabou. Pense, querido, que decisões não são apenas no momento. Amém? Decisões você vai carregar provavelmente para o resto da sua vida. Então, você não pode se lamentar. Porque tem muita gente que toma decisões erradas e aí no final se lamenta. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Esquece muito rápido que tomou uma decisão, fez a sua escolha. Só que está colhendo algo agora e não está gostando. Colheita, querido, você decide. Mas a colheita não. Você planta, você decide, mas a colheita não. Se você plantar batata, você vai colher batata. Agora, independente do que você plantar, você vai colher. Isso é certo. Ninguém foge disso. Então, escolha certa, plante certo, faça a sua vida, que futuramente você olhe para o que você vai receber e se alegre pelas escolhas que você fez. Para que você não olhe para o seu passado e comece a se arrepender. Tem muita gente que olha para o passado e se lamenta muito, mas não tem como resolver. Porque já passou. Você foi lá, você bateu o martelo, eu quero isso para a minha vida, acabou. Acabou, querido. Pode ser que demore um pouco, como demorou na vida de Ló. Não foi algo instantâneo. Ele foi para lá, ele decidiu aquilo, ele escolheu aquilo para a vida dele e algo instantâneo aconteceu. Não. O tempo passou. Com certeza ele ganhou coisas naquele lugar, porém ele perdeu o principal, Deus na vida dele, na família dele. Porque um homem que andava com Abrão, convivia com aquela família, ele devia ver coisas diferentes naquele homem. Mas, no final, a família dele estava totalmente fora dos padrões. A palavra vem dizendo que aquele lugar era tão mau que, quando os anjos vêm para salvar, resgatar eles, os homens que estavam fora desejavam os anjos. Ló entrega as filhas, diz, toma, minhas filhas, não queremos as tuas filhas, queremos eles. Para você ver o nível de maldade que existia naquele lugar. Então, ele perdeu o principal, que foi Deus na vida dele, na família dele. Aos poucos, a gente vê que tudo foi sendo destruído. De primeiro, ele perdeu tudo, porque ele saiu correndo com as filhas e com a esposa, sem nada. Um homem que entrou com muita coisa, saiu sem nada, por causa de uma escolha. No meio do caminho, perde a esposa, porque a esposa preferiu olhar para trás do que continuar com eles. E foi bem claro, se olhar para trás, vai virar estátua de sal. Mas ela preferiu olhar para o que estava ficando para trás, do que olhar para quem podia fazer algo para a vida dela. Perdeu a esposa. Logo em seguida, foi para um lugar. As filhas planejam tudo isso, deitam com o pai. Isso é algo muito sério. Geraram filhos e a gente vê que coisas vão sendo geradas. Toda escolha gera alguma coisa. Amém? E não para por aí. Isso vai crescendo. Da mesma forma que elas tiveram filhos, esses filhos cresceram, se tornaram um povo e continuou, e a Bíblia vem falando sobre Moabe muitas vezes. Porém, independente do que tenha acontecido, o que eu acho maravilhoso em Deus é isso. A gente vê Gênesis falando, a gente vê a palavra falando sobre Ló, sobre o que aconteceu, sobre esse povo de Moabe, e o tempo passa. Muito tempo passa, até que uma mulher faz toda a diferença. Ruth era moabita. Ruth era descendente desse povo aqui, de Moabe. E uma mulher que tomou uma decisão
e mudou uma história, a história da vida dela. Ela fez uma escolha certa, né? Ruth casa com o filho de Noemi. Eu não vou abrir para ler, porque você já conhece a história de Ruth. E ela casa, fica viúva. E Noemi também fica viúva, Orfa fica viúva, e Noemi decide voltar para Belém. E essas duas vão com... As duas eram moabitas, e as duas vão com Noemi. Só que no meio do caminho, Noemi coloca a situação que ela não... O que ela poderia fazer por aquelas duas mulheres? Se ela não tinha filhos, ela não tinha mais idade para gerar, que ela não tinha um marido, e nem se ela pudesse gerar, ainda demoraria muito tempo. O que ia acontecer com a vida daquelas jovens? Voltem para a cidade de vocês, para a família de vocês, para os deuses de vocês. Orfa escolheu voltar para a família. Ruth decidiu servir o mesmo Deus que Noemi. Ruth decidiu, ela fez uma escolha diferente. E ela muda toda a história dela. Sendo que ela carregava isso aqui na vida dela. Esse peso de ser moabita, de adorar deuses falsos, fora tudo que a história deles carregava, que era um peso muito grande. Só que ela decidiu. Você vê como é diferente as escolhas? Ló decidiu por algo que ele viu. Ruth decidiu por algo que ela não viu e ela não conhecia. Mas ela sabia que aquele Deus de Noemi poderia fazer, sim, alguma coisa a respeito da vida dela. E você vê qual é o futuro de Ruth. Queridos, isso é algo muito importante. O que uma decisão pode fazer com a sua vida? O que uma escolha pode fazer com toda a sua vida? E não só com a sua vida, porque Jesus veio por essa genealogia. Então, você tem que olhar o peso que você vai levar. Por quê? Porque tudo que você decide tem consequência. Então, decida certo. Tome atitudes certas. Ruth decidiu por algo que ela não via. Nem sabia o que estava aguardando ela em Belém. Não fazia ideia do que Deus ia fazer na vida dela. A gente vê, a palavra fala em Ruth, nós em momento algum vemos, e Deus falou a Ruth, e Deus fez isso com Ruth. Não, você não vê isso. Você vê a história de Ruth, todinha, de Boaz e de Noemi, mas você não vê em momento algum, e Deus falou a Ruth, e Deus deu uma direção a Ruth. Mas uma coisa a gente vê claramente sobre Ruth. Ruth decidiu adorar o mesmo Deus que Noemi. Ela sabia que existia um único Deus. Um Deus que ela não via, mas que ela acreditava que podia fazer alguma coisa a respeito da vida daquelas duas mulheres. E a gente vê que tudo cooperou para o bem dela. Tudo, em absolutamente tudo. Você lê Ruth, você vê coisas se encaixando e tudo prosperava para o bem daquela mulher. Ao contrário do que aconteceu com a vida de Ló. Ao contrário do que, para a bênção de Ruth, foi destruição para Ló e para toda aquela geração. Então, quando nós tomamos as decisões certas, escolhemos da forma correta, com certeza, nós vamos colher coisas boas. Amém? Não esqueça que a sua vida, você não está aqui a passeio. Às vezes as pessoas colocam assim, porque eu tenho livre-arbítrio. Muita calma com livre-arbítrio. Amém? Até porque você não está solto, você não está solta no mundo. Amém? Existe um Deus que você chama de Pai, que você chama de Senhor, que você diz que você serve, etc. Então, quando você pensar em livre-arbítrio, não é bem assim, como eu já vi muita gente dizer, porque eu tenho livre-arbítrio. A palavra diz que eu tenho livre-arbítrio, Deus disse que eu tenho livre-arbítrio. Você não é qualquer pessoa, amém? Existe um Deus que cuida de você. Então, eu acredito que todo pai, toda mãe entendem isso claramente. E você como filho também. Quando você é criança, você não faz as coisas porque deu na telha
e você sai fazendo por aí. Não. Seu pai e sua mãe estão ali acompanhando. Se você for fazer aquilo errado, seu pai e sua mãe vão dizer, não, peraí, não faça isso, você vai se machucar, mude o caminho, não permaneça dessa forma. Por quê? Existe um cuidado. Amém? Da mesma forma, Deus. Eu acredito que quando nós tomamos decisões corretas, nós buscamos direções, nós oramos, nós dizemos, Pai, eu não estou certa sobre essa situação. Eu quero ter certeza, eu quero ter convicção. Deus vai falar, querido, de várias formas com você. Mas você vai tomar aquela decisão, você vai dizer, eu fiz a melhor escolha, eu sei que é essa, porque Deus me deu essa direção e eu vou ficar com essa direção. Então, você vai colher coisas boas. Da mesma forma que uma mulher que chegou sem nada. Para você ver a diferença de Ló e de Ruth. Ló chegou com tudo. Ruth chegou sem nada. Ia catar espigas, querida, ela estava simplesmente... Ficava aqueles restos e ela ia catar os restos. Uma mulher que chegou sem absolutamente nada. E se transformou-se numa mulher extremamente rica. Não só rica no sentido financeiro, mas eu acredito que ricamente abençoada por Deus. Porque a gente vê que a história de Ruth se transforma. A gente vê que existe um crescimento, que existe um avanço, que existem coisas boas, que mesmo que Ruth não conseguisse ver, mas a gente, quando lê a história, a gente sabe o final. E nós temos essa vantagem de saber o final. Nós estamos tendo exemplos de pessoas que tiveram fins ruins e fins bons. Da mesma forma, nós temos que pensar sobre a nossa vida. Qual é o fim que eu quero? A palavra diz, olha, tem uma porta larga ou uma porta estreita. É Deus que quer colocar pessoas na porta larga da perdição? Não. Você decide qual é a porta que você vai seguir. Se é larga ou se é estreita. A humanidade tem o poder de escolha. Amém? Eu acredito que essa questão é tão séria. Existe algo mais precioso do que uma vida? Não. Não existe. Deus enviou seu Filho, morreu. Nós sabemos que Jesus veio para nos salvar, mas nem por isso todos serão salvos. Amém? Tem uma decisão aí a tomar. Uma pessoa que não aceitou o Senhor, ela tem que escolher. Ela tem que decidir algo na vida dela. Por isso, salvação é individual. Amém? Você foi lá, você escolheu, você decidiu. Pronto, acabou. Sendo algo tão poderoso, a questão de salvação, muitos não serão salvos. Porque Deus não obriga ninguém. Te dá opções. Então, por que na sua vida vai ser diferente? A respeito, seja lá o que for. Eu já vi pessoas tomarem decisões que aparentemente, eram as melhores. E se arrependeram muito depois. Queridos, um ponto que veio ao meu coração agora, finanças. Seja lá o que você está fazendo com respeito a dinheiro. Antes de você tomar essa decisão, pare. Ore, busque. Não faça nada porque deu a doida na sua cabeça. E você, vou fazer isso, porque provavelmente você vai se meter numa enrascada. Amém? Então pare, pense, medite, busque direções. Tenha paz no que você vai fazer. Nada que você toma uma decisão, você vai lá escolher algo. Se brotar em você, querido, algo que começar a arranhar, não faça. Porque eu acredito que um dos sinais é uma paz. Você sente paz no que você está fazendo. Você sente paz na direção. Você sente aquilo. Você sabe que Deus está naquilo. Ao contrário de quando Deus não está. Você vai sentir uma inquietação muito grande. E muitas vezes pode ser até um alerta. Essa inquietação, essa agonia, aquela coisa, vou, não vou. É Deus te freando, mas muitas vezes as pessoas pegam e dizem,
Isso é besteira. Vou fazer assim, está acabado. Na nossa vida existe um ponto de partida, mas existe um ponto de chegada. Amém? Então, nessa caminhada, nessa trajetória todinha, você vai ter que fazer muitas escolhas. E se você disser assim, Diane, será que eu vou ter 100% de acerto? Eu vou ser bem sincera. Eu acredito que não. Eu acredito que não. No meio do caminho você pode ter, sim, altos e baixos. No meio do caminho você pode se enrolar com algumas coisas. No meio do caminho você pode deixar conselhos de lado e colocar a sua vontade. Mas, independente disso, você vai continuar andando. Amém? Talvez com menos velocidade do que você deveria. Ao que você poderia estar correndo, você vai estar num passo bem lento. Porque até que essa situação se resolva, passa tempo. Amém? Da mesma forma que entre Ló e Ruth houve um tempo muito grande. Para que uma mulher no meio do povo de Moabe mudasse a história. Amém? Quero que você abra sua Bíblia em Isaías 66. Deus é bom, querido. Deus, ele sempre tem algo para acrescentar na nossa vida. 66. Versículo 3. Deixa eu ver aqui. A parte final do versículo 3. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. No 4. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Você está vendo o que isso daqui é o Senhor falando? Clamei e ninguém respondeu, falei e não me escutaram. Amém? Mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Escolheram. Está vendo como existe escolha? Deus falou, Deus clamou, Deus mostrou, mas não escutaram, não quiseram, rejeitaram, preferiram ir pelo caminho errado. Mesmo Deus dando todos os alertas, levantando, olha, eu estou aqui, eu estou falando, mas ninguém está me ouvindo. Então, vocês vão seguir, vocês vão ter consequências disso. Amém? Deuteronômio, capítulo 30. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Você vê o que aqui? Vida e morte, bênção e maldição. Porém, ele ainda fala, escolhe, pois, a vida. E, se você parar e olhar esse texto, que lógica isso tem? Você está falando que tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Porém, escolhe a vida. Ele ainda te dá uma forcinha lá. Vamos lá, uma dica, o hashtag da dica. Estou te dando uma dica, escolhe a vida, que você vai ganhar mais com isso. Mas, queridos, muitas vezes Deus fala, Deus mostra, Deus está ali, sabe, aquela bandeira lá, SOS, e a pessoa não está nem aí.
E não é que a pessoa não esteja entendendo, a pessoa já entendeu, a pessoa sabe que aquilo está errado, mas a pessoa decidiu. E quando você decide, acabou. Aí o que acontece aqui? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Está vendo como não para em você? Tu e a tua descendência. Vai seguir, suas decisões seguem. E nós temos que ter muito cuidado porque às vezes as pessoas brincam muito. Brincam com decisões, brincam com escolhas, brincam de ser crente, brincam, passam a vida brincando. Mas pode ter certeza que daqui a algum tempo, essa brincadeira vai ter um preço muito alto. Que você vai olhar e você vai dizer assim, bem que eu poderia ter vivido outra coisa, bem que eu poderia ter passado por outras coisas na minha vida e estar vivendo isso agora. Você conhece pessoas que se arrependem muito? Me arrependo. Eu conheço várias. A respeito de casamento, conheço inúmeras que fizeram escolhas erradas e até hoje se arrependem. Vivem um casamento falido, destruído, mas levantam a bandeira de estar tudo bem. Mas no fundo estão terrivelmente arrependidos. Por que você vê tanto divórcio hoje em dia? Escolhas erradas. Não porque eu tenho pressa. Eu tenho um testemunho de uma... Ela foi minha pastora em outro ministério. Ela foi noiva. E ela passou algum tempo noiva com esse rapaz. Só que ele terminou o noivado. E ela sofreu muito por isso. Porém, nessa época ela era diaconisa, ela ainda não era pastora. E chegou um outro diácono e, enfim, se aproximaram e ela ficou noiva desse diácono. E já estava com tudo marcado para casar. Esse outro noivo apareceu. Não faça isso, eu amo você, eu quero você de volta. Não, pare e pense, lembre tudo que a gente viveu, enfim. E ficou perturbando. E ela teve um sonho. E ela orando, Senhor. E ela teve um sonho que ele chegava com a torta preferida dela, que era uma torta de morango. Ele dizia, olha o que eu trouxe para você. E ela olhava, ele mostrava uma torta inteira, só que ela via o prato só migalhas. Apenas migalhas. Ela disse, você trouxe migalhas para mim. Ele disse, não, trouxe tua torta preferida, está aqui a torta. Todinha para você. Ela disse, não, você só trouxe migalhas para mim. E ela sempre contava esse testemunho, por quê? Pelas escolhas. Ela escolheu certo, ela fez um excelente casamento, ela virou pastora, ele também é um pastor. Mas se ela tivesse voltado atrás e escolhido aquele noivo do passado, ela teria sofrido um dano muito grande. Porque o que aquele homem tinha para proporcionar para ela eram apenas migalhas, eram restos. Sabe lá Deus o que era aquele resto que ele ia apresentar para aquela moça, se ela casasse com ele. E existe muita pressa. As pessoas têm que aprender a ter calma em todos os sentidos. E eu não falo só em casamento, amém? Mas em todos os sentidos. Tenha calma. Não faça nada às carreiras. Tem gente que quer comprar porque eu quero comprar o carro. Já vi gente comprar carro e não ter como pagar lá na frente. Deus dizia, não compra. E a pessoa foi lá e comprou o carro. Passou uns meses, aconteceu uma situação, embaralhou tudo, perdeu o carro. Toda decisão que você for tomar
Pare e pense. Tire um tempo, querido. É a sua vida. Não é a vida de terceiro, não. É a sua vida que está em pauta. Você para, você busca, você ora, você pede discernimento para quem pode te dar. Porque se você teimar e decidir, acabou. Você vai sofrer consequências. E depois não adianta, que tem muita gente que depois que sofre a situação todinha, que vai orar. Aí vai orar, vai jejuar, vai clamar, vai implorar, sendo que podia ter ido por um caminho diferente. Não está passando por aquela situação. Então, tome decisões certas, busque direções de Deus. Se você diz assim, eu não estou muito certa, querido, conselho, busque conselho de pessoas que têm condições de te dar conselho. Que tem gente que joga você mais, deixa você mais confuso do que você poderia se tivesse ido lá com a pessoa certa e falado a respeito. Amém? Mas não faça nada porque você simplesmente levantou, eu vou fazer isso porque eu quero fazer dessa forma, eu quero fazer dessa maneira. Cuidado com o seu eu. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com esse tipo de coisa. Porque provavelmente você vai se arrepender lá na frente. E dependendo de que for, o que você for fazer, pode ser um grande prejuízo. Assim como Ló teve um prejuízo muito grande na vida dele, na família dele, na geração que veio após ele. Assim como Ruth fez a decisão certa, fez as coisas da forma correta. Aquela mulher não teve a pretensão nenhuma. Foi, não, eu vou com Noemi porque de repente eu arranjo até um casamento por lá, né? Em momento algum a gente vê Ruth pensando dessa forma, falando dessa forma. Ela queria apenas viver naquele lugar, adorando o Deus que Noemi servia. Esse Deus que Noemi falava, ela queria conhecer aquilo. Ela queria viver aquilo. E tudo foi cooperando para o bem daquela mulher. Amém? Então, entenda que na sua vida existem consequências, que independente do que você for fazer, pode ser a mínima coisa. Não esqueça que você não está sozinho, que existe um Deus que cuida de você, que está ali com você e que deseja sim. Muitas vezes nós colocamos, eu vejo, e muitas vezes nós fazemos isso. O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Sendo que o que deveríamos fazer era, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Você percebe que é mais fácil, é mais rápido você chegar com quem sabe todinha a sua vida. Nós sabemos a história de Ruth todinha. Nós lemos, nós sabemos. Mas quando Ruth viveu isso, não tinha nada. Isso daqui foi a história de Ruth todinha sendo escrita por uma decisão correta. Da mesma forma de Ló. Da mesma forma tem lá na nossa vida assim, tudinho escritinho. E alguém que sabe todas as coisas ao nosso respeito, tintim por tintim. Que nós vamos lá chegar diante dele, buscar direções, sim, você vai ter as direções certas. E você vai viver coisas boas, porque o que Deus tem para a nossa vida é bom. Não olhe para a sua vida como quem diz, porque isso acontece. Tem muita gente, e eu termino aqui, que tem vivido coisas péssimas, tem tido uma péssima colheita. E no final diz assim, Deus quis assim. Deus quis assim. Deus quis assim. Você quis assim, eu quis assim. Não foi Deus, não. Porque se abrisse lá, dia 8 de março de 2020, Deus ia estar, olha, tem isso para a sua vida. Mas dia 8 de março de 2020, muita gente está tomando decisões extremamente erradas. Que lá, futuramente, daqui a 1 ano, 2 anos, não sei quanto, vai dizer, poxa, dia 8 de março de 2020 poderia ter sido diferente na minha vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.